Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui um assunto muito importante que a banca Instituto Ação Bahia gosta muito de cobrar, questão de matemática financeira, em especial juros simples, e depois eu vou trazer de juros compostos. Trouxe 5 questões de bancas, no caso da mesma banca, só que de provas diferentes. Vocês podem ver aí, essas duas primeiras eu tenho aqui do cargo de auxiliar administrativo de Itaperuna, a mesmo cargo aqui também, só que tem também de outros cargos que a gente vai resolver, certo pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, vou deixar esse PDF para você tentar resolver, certo? Vamos lá. Primeira questão aqui de juros simples fala: uma aplicação financeira rende juros simples de 1,5% ao mês. Considerando que o investidor tenha feito uma aplicação de 3.100 e resgatou após 3 anos, o valor do montante resgatado por este investidor foi de... Bom, essa é a primeira questão que a gente vai fazer aqui do cargo de juros simples. O assunto de juros simples, perdão. Então, o que é que a gente tem que fazer primeiro? Temos que pegar as informações que foram dadas na questão. Claro que também temos que lembrar da fórmula. Vou colocar a fórmula aqui de juros simples. É J igual a C vezes I vezes T. Ou J igual a CIT, se vocês quiserem decorar. O que é que significa cada letra? O J significa juros. O C significa o capital, que é o valor inicial aplicado. O I é a taxa e o T o tempo. Então vamos às informações. Olha só, ele falou, a primeira informação aqui é o juro simples de 1,5. Isso aqui é a taxa. Então a taxa é o I ali. I igual a 1,5% ao mês. Essa taxa aqui, pessoal, eu prefiro levar em forma de porcentagem. Muita gente leva dessa forma aqui, em fração, em decimal, fica bom de fazer a conta, só que em forma de porcentagem eu acho melhor. 1,5, eu colocaria 1,5 por 100. Eu tiro o valor da porcentagem, porque você tem que tirar o valor da porcentagem. 1,5 por 100. Muita gente aqui leva em decimal. Levar em decimal é fazer essa divisão aqui. Eu falei que é dessa forma eu tenho que tirar a porcentagem. Para tirar a porcentagem eu tenho que dividir por 100. Muita gente aqui leva esse valor dividido, esse valor aqui. Só que eu prefiro levar em fração. Vou simplificar para tirar essa vírgula. Para tirar a vírgula, isso aqui vira 15 e embaixo vira 1000. Então eu prefiro levar dessa forma. Quais são as outras informações agora? Feito uma aplicação de 3.100. 3.100 foi o que foi aplicado. Então esse valor aplicado é o capital. Então C igual a 3.100. Aí ele fala, e resgatou após 3 anos. 3 anos é tempo. Então T é igual a 3 anos. Aqui agora vai vir um detalhe, pessoal. Olha só. A taxa, ela está AM. Esse AM significa ao mês. A taxa está ao mês e o tempo está ao ano. Então temos que deixar para a mesma unidade. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que transformar 3 anos em meses. Isso aqui é fácil, né? A gente sabe que um ano ele tem 12 meses. Então simplesmente eu vou multiplicar aqui por 12, porque um ano tem 12 meses. E eu fico com 3 vezes 12. 12, 12, 24. 24 mais 12, 36. Então esse é um detalhe importante que muita gente erra. Juros simples não é difícil. A parte que pode dificultar é isso. Ó. A gente tem que olhar a taxa tal mês ou tal ano. Tal mês. Então tem que converter o tempo para o mês. Certo? Então vamos lá. Então agora eu posso substituir nessa fórmula aqui. Vamos lá. J é igual a C vezes I vezes T. Juros. Ele quer encontrar o quê? O valor do montante resgatado por um investidor foi de... Ele quer o montante. Para encontrar o montante eu tenho que encontrar os juros. Então juros é igual a capital. Está aqui que é 3.100. 3.100 vezes I está aqui que é 15 por 100. Só lembrando novamente, muita gente aqui leva em 15 por 1000, leva em forma de decimal, eu prefiro levar em forma de fração, vezes o tempo que é 36. 36. Olha só porque eu prefiro levar em forma de fração. Porque sempre vai aparecer um zero para cortar. Ó. Simplifico, 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 simplifico. Posso cortar esse? Não, eu só posso cortar em pares, um embaixo, outro em cima. Então, juros é igual a 31. Aqui em cima, 15 vezes 36 é aquela forma básica de fazer. Vocês podem fazer esse passo a passo aí. Mas eu já fiz aqui. 15 vezes 36 dá 540. Então aqui vai ficar vezes 540 sobre 10 que ainda tem embaixo. Sobre 10. Olha só novamente. 0 embaixo com 0 em cima. Posso simplificar porque está em par. Aí eu faço agora 31 vezes 54, simples de fazer, daquela forma tradicional, vai dar 1.674. E a resposta não. O que é que ele quer?
montante. E agora, como é que eu faço montante? Outra fórmula de juros que vocês têm que lembrar. Montante é igual a juros mais capital. Essa é uma das formas de montante. Cá na frente vai ter uma questão que eu vou mostrar essa fórmula, só que de outro modo. Então, montante é igual a juros mais capital. Então, montante é igual... Quem é o juros? 1.674. Então, vai ficar 1.674 mais quem é o capital? 3.100. 3.100. Então, quando eu fizer essa soma aqui, pessoal, vai dar um montante 4.774. Letra D. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Se vocês tiveram dificuldade, refaça o vídeo, porque às vezes na primeira vez que a gente viu o assunto, a gente tem uma dificuldade. Mas se seguir o passo a passo, vai facilitar. Vamos para a segunda questão para ver se melhora o entendimento, certo? Lembrando, pessoal, que se você fizer de outra forma, uma forma mais fácil, sempre tem um modo mais fácil de fazer para o nosso entendimento. Pode deixar aí nos comentários, às vezes a gente tenta fazer aqui de uma forma que a gente entende mais fácil, mas para outras pessoas pode não ser tão fácil assim. Se você tiver um jeito mais fácil, pode deixar nos comentários, é válido. Vamos para a questão 2. Também da Prefeitura Municipal de Itaperuna, foi para o cargo de auxiliar administrativo. Uma pessoa esqueceu de pagar sua conta antes do vencimento e quando foi pagá-la, a conta já estava acrescida de juros de 1% ao dia, pagando assim R$ 924. Considerando que a conta estava atrasada em 5 dias, o valor da conta antes do vencimento era... Então vamos lá, vamos organizar o pensamento. Ele está falando aqui que foi pagar uma conta e que estava acrescida a 1% ao dia. E aí ele pagou 924. E já é o total que ele pagou. Então o total, ou o valor inicial, é o montante. Aí ele fala, considerando que a conta estava atrasada em 5 dias, 5 dias, olha só, é o tempo. O valor da conta antes do vencimento. Então, ele quer o valor antes do vencimento. Lembra que eu falei lá na questão anterior? O valor que é aplicado, o valor que começa a entrar juros, ele é sempre o capital. Então, como ele quer aqui o valor antes da aplicação, antes do vencimento, ele quer o valor anterior, ele quer o capital. Eu vou botar aqui, capital igual, eu não tenho. Vamos ver o que ele tem. Ele fala que a taxa de juros é 1% ao dia, então I igual a 1% ao dia, então AD. Outra informação, o valor final que acresceu em cima do valor inicial. Então, montante, que é o valor final aqui, é igual a R$ 924, considerando que a conta estava atrasada em 5 dias. E tempo igual a 5 dias. Olha o detalhe que eu falei, a taxa está ao dia e o tempo está ao dia. Então, aqui eu não preciso mudar nada, eu posso fazer a conta direto. O que é que ele quer? Montante. Você lembra da fórmula anterior que eu falei? Que era montante igual a juros mais capital. Essa fórmula aqui, pessoal, quando a gente substitui a fórmula dos juros, ela fica dessa forma aqui, ó. Montante igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Por que essa fórmula ficou assim? Porque os juros, vocês lembram lá em cima que juros J é igual a CIT. Quando eu substituir aqui, o montante fica dessa forma. Essa é uma outra forma de escrever o montante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. Olha só a taxa aqui, 1%. Se vocês lembram lá no começo, que eu falei que a taxa, esse porcento tem que sair. A forma dele sair é dividir esse valor por 100. Então, vou fazer aqui do lado. 1 por 100. Eu prefiro levar dessa forma aqui para a questão, porque dessa forma geralmente aparece um zero para cortar. Se não aparecer, em forma de fração é melhor do que em forma decimal. Então, vou aqui, montante é igual a o valor do capital, não sei, eu repito, 1 mais o I é 1 por 100, 1 por 100 vezes o tempo que é 5. O capital eu não tenho, mas o montante eu tenho, olha só, 924. Então, aqui 924 é igual a capital, substituo. Aqui, pessoal, multiplico 5 vezes 1 dá 5, então vai ficar 1 mais 5 por 100. Pronto. Aqui é uma soma de fração. Ora, aqui embaixo não tem nada. Quando não tem nada é como se tivesse 1. Concorda, pessoal? Então, repito aqui, 924 é igual a capital. Soma de fração, se vocês não aprenderam, dá uma revisada. Mas aqui
eu faço essa soma de fração aqui. Quando eu fizer essa soma de fração vai ficar assim, pessoal. Vai ficar 100 mais 5, vai ficar 105 por 100, quando eu fizer essa soma de fração. Certo, pessoal? Lembrando que na soma de fração, eu multiplico os dois de baixo, 100 vezes 1, 100, e multiplico de forma cruzada. Olha só, 100 vezes 1, 100, 1 vezes 5, 5. E aqui agora eu somei, ficou 105 por 100. Mas isso aqui, pessoal, vocês têm que revisar. O ideal aqui que eu estou fazendo é ensinar como resolve o juros simples, certo? Pronto, então eu fiquei dessa forma. O que é que eu faço agora? Vou trazer cá para o lado. Pronto. Eu quero encontrar o valor do C, que é o capital. Então eu faço a inversão. De que forma? O C ele vai ficar sozinho desse lado da igualdade e esses números aqui vai passar para o outro lado invertido. O 100 está embaixo dividindo, passa em cima multiplicando. Então vai ficar 924 vezes 100 igual a C. E esse 105 que estava em cima, está vendo que ele está em cima? Multiplicando, passa embaixo dividindo. 105. 924 vezes 100, pessoal. Multiplicação que envolva zero, multiplica os números diferentes de zero. Então, 924 vezes 1 dá 924. E acrescento zeros. 1, 2. Dividido por 105. Isso é igual ao capital. Essa divisão aqui, pessoal, vocês têm que fazer. Novamente falando, vocês têm que revisar a matemática básica. Eu posso fazer um vídeo também para mostrar para vocês. Mas 900, aqui fica 92.400 por 105. Quando vocês fizerem aí bem resolvido, o passo a passo, bem bonitinho, certinho, vai dar um número redondo, vai dar 880. Então esse aqui é o valor do capital. 880 está aqui, pessoal, letra C, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 3. Questão 3, pessoal, é do cargo de Guarda Civil Municipal, foi da Prefeitura de São José dos Calçados, Espírito Santo, do cargo de ensino médio. Essa prova, pessoal, foi muito difícil. Essa prova teve várias questões para o cargo de guarda. A matemática aqui, inclusive essa parte aqui eu considero não tão difícil, que é a parte de juros simples. Vamos lá, a questão fala: o senhor Venâncio resolve parcelar a compra de insumos em uma casa de produtos agropecuários. Ele irá pagar R$ 72 de entrada e mais 235 ao longo de 2 meses em parcelas iguais. Sabendo que o valor à vista dos insumos é de 240, podemos afirmar que a taxa mensal de juros simples cobrada pela casa agropecuária é... Então, o que é que ele quer saber? Ele fala que tem um valor, vai fazer uma compra, o valor original é 240, o valor inicial. Porém, ele não vai pagar à vista. Ele vai dar uma entrada de R$ 72 mais parcelas. Então, vamos lá. À vista, vou botar aqui vista, igual 240, se ele fosse pagar à vista. Mas ele não vai pagar à vista. Aqui um T. Ele vai dar uma entrada de R$ 72 e o restante ele vai parcelar o 235 ao longo de 2 meses. Então o restante ele vai pagar esse valor, certo? E agora o que é que a gente faz? Ele está querendo saber. Podemos afirmar que a taxa mensal de juros simples como é que a gente vai saber o juros simples? Primeiro a gente vai saber qual valor restou após ele dar a entrada. Então ele escolheu a opção da parcela. Ok. Então ele deu a entrada de 72. Sobrou quanto para ele parcelar? Como é que a gente sabe? Lembra que o valor original é 240? Então eu faço 240 menos 72 da entrada, concordam? Por quê? Porque o valor original era esse, mas ele não pagou dessa forma. Ele deu essa entrada e o restante ele vai parcelar. Vamos ver quanto vai ser o restante parcelado? Eu faço 240 menos 72, que corresponde a 168. Esse foi o valor que sobrou para ele parcelar. Mas eu sei que o valor total que ele pagou foi 135. Olha só, esse é o valor que sobrou. Esse valor que sobrou, 168, ele vai pagar parcelado em 2 vezes. Como ele vai pagar em 2 vezes, vai ser acrescido um juros. Quanto de juros? Se ele vai pagar 235, eu faço 235,20 menos 168. Esse 168 foi o valor bruto que sobrou. E esse 235 foi o valor que ele pagou em forma de parcelas. Então, quanto de juros ele pagou? Em relação a dinheiro, quando eu faço aqui esse valor um menos o outro, pessoal, vai dar 67,20. Esse é o valor que ele pagou de juros em cima do valor original, que é 168. E o que é que ele quer no final? Ele quer... Podemos afirmar que a taxa mensal de juros simples cobrada pela casa agropecuária é... Então, se esse valor aqui é o de juros, já sabemos o valor dos juros. O valor do capital vai ser quanto?
O valor do capital é o valor inicial, olha só, não é mais aquele valor. É o valor que ele dividiu, ele pegou esse 168, pagou em 2 vezes, aí virou esse valor e acresceu uns juros. Então, o capital é igual a 168, a taxa eu não sei que é o que ele quer, e igual eu não sei, e o tempo eu tenho que é 2 meses, porque foram 2 parcelas. Certo, pessoal? Então eu coloco aqui na fórmula, J é igual a C vezes I vezes T, ou para decorar, J é igual a CIT. Os juros, 67,20 é igual ao capital, 168 vezes o I, eu não tenho que é o que ele quer, que é a taxa, vezes o tempo, que é 2. Pronto. E agora o que é que eu faço? Quero encontrar o valor do I, esses números tem que ir para o outro lado. Antes eu vou multiplicar aqui, 67,20 eu conservo, igual 168 vezes 2 vai dar 336. Perdão, 336 vezes o valor de I. Pronto, como eu quero encontrar o valor de I, esse número que está multiplicando passa para o outro lado embaixo dividindo. Aí fica 67,20 dividido por 336 igual a I. Pronto, essa divisão aqui, pessoal, novamente vocês têm que fazer essa divisão, tem que treinar aqui essa divisão, no caso aqui é uma divisão que envolve número decimal. Quando vocês fizerem essa divisão aí, da forma que vocês acharem melhor, esse valor aqui vai dar igual a 0,20. Só que não tem 0,20. Por quê? Porque ele quer em porcentagem. Então esse número aqui eu multiplico por 100, que vai dar 20%. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like e vamos para a questão 4. A questão 4, pessoal, é uma questão mais de avaliação da questão em si. Vamos fazer a leitura. Ela também foi da Prefeitura de São José dos Calçados, cargo de guarda. A questão fala: João e Geraldo possuem um determinado capital e desejam simular os valores dos juros simples sobre este capital. O valor do capital investido por João é 4 vezes o capital de Geraldo. A taxa de juros da aplicação de Geraldo é o dobro da taxa de juros da aplicação de João. O capital da aplicação de João permanecerá a metade do período do capital da aplicação de Geraldo. É correto afirmar que... Aí ele pergunta aqui, a pergunta, faltou aqui o complemento, pessoal. Todas as perguntas aqui ele quer saber os juros de João em relação a Geraldo. Vai ser o que os juros de João em relação a Geraldo? Vai ser o dobro? Vai ser metade? Os juros são iguais? Vai ser o quadruplo? Ou vai ser 25%? Então vamos fazer uma rápida avaliação. Deixa eu fazer aqui desse lado. Vou botar aqui João e Geraldo. E vamos anotar as informações que ele fala. Ele fala que o valor do capital investido por João é 4 vezes o capital de Geraldo. Então Geraldo ele vai ter um capital e João vai investir 4 vezes, ou seja, 4C. Concorda, pessoal? Tem um capital que eu não sei, o outro vai investir 4 vezes esse valor. Ok. Olha só a segunda parte. A taxa de juros da aplicação de Geraldo é o dobro da taxa de juros da aplicação de João. Então a de Geraldo é o dobro. Então João vai investir uma taxa I, que eu não sei. E Geraldo, ele vai investir 2I, ou 2 vezes I. Vamos continuando. O capital da aplicação de João permanecerá metade do período do tempo da aplicação de Geraldo. Então ele está falando do tempo, que o capital de João vai ficar metade do de Geraldo. Então Geraldo vai ter um tempo e o de João vai ficar metade. Metade é o tempo dividido por 2. Concorda, pessoal? Pronto. Então organizei. E agora o que é que eu faço aqui? Eu vou aplicar a fórmula para cada um. Vamos fazer novamente, separar aqui João, Geraldo. Deixar só Gera. O de João, a fórmula é J igual a C vezes I vezes T. O de Geraldo também, mas eu vou fazer passo a passo. João é igual. O capital de João é 4C, 4 vezes C, vezes a taxa de João é I, e o tempo de João é T por 2. T por 2. Pronto. Então, João vai ficar igual. Aqui eu multiplico tudo e aqui eu divido. Então, 4 por 2 vai dar 2. Vai ficar 2 vezes C vezes I vezes T. Vamos ver o de Geraldo aqui, o que vai acontecer. Novamente, J igual a C vezes I vezes
T. J é igual. Capital de João é apenas C. Então, C vezes I. A taxa de João é 2I. Então, 2 vezes I. E o tempo de João é T. T. Pronto. Então, como aqui é tudo multiplicação, esse 2 vem cá para frente. Então, juros igual a 2 vezes C vezes I vezes T. Agora, vamos comparar, olha só. Nessa comparação, o que é que aconteceu aqui? As duas são iguais, olha só. São iguais. Letra C, certo? Vamos para a questão 5, vai ser nossa última questão aqui. São 5 questões de juros simples. O PDF tem mais questões, as outras são de juros compostos, que eu vou fazer em um próximo vídeo. Vamos para a questão 5. Última questão agora, pessoal, que a gente vai fazer de juros simples. Essa sexta aqui já é juros compostos. Essa daqui, pessoal, é de inspetor e mediador, ensino médio, prefeitura de Itaperuna. Então, vocês verem que são vários cargos diferentes e prefeituras diferentes. E a banca cobra, não cobra basicamente a mesma pergunta. Vocês podem observar que umas perguntas elas pediu juros, outra pediu montante, outra pediu o I, que foi a taxa. Então, ela vai mudando, certo? Essa daqui, ela vai pedir o quê? Os juros. Vamos ler para ver o que fala. Uma aplicação financeira de 8.400 foi realizada no sistema de capitalização simples. A taxa é de 0,5% ao mês. Os juros obtidos após 5 anos dessa aplicação foram. Então, novamente, ela pede juros aqui. A questão anterior, ela fez apenas comparação. Ela não deu valores. Então, vocês podem observar que a banca, ela não pede apenas juros, não pede apenas montante. Ela tem um perfil de diversificar o que ela pede no mesmo assunto. Então, vamos às informações. Uma aplicação financeira de... Se ele aplicou esse valor é o capital. Então, capital é igual a R$8.400. Foi realizada no sistema de capitalização simples. A taxa é de 0,5 ao mês. A taxa é o I. Então, I igual a 0,5%. Novamente, pessoal, esse valor, para tirar esse símbolo de porcentagem, eu tenho que dividir. Então, 0,5 dividido por 100. Se vocês quiserem fazer essa divisão e levar em decimal, pode levar. Mas eu prefiro levar essa divisão em fração. Como é que eu faço? Eu tenho que tirar essa vírgula aqui. Então, o número vai ficar 5 e eu vou acrescentar um zero embaixo. Então, vai ficar 5 por 1000. Mas muita gente aqui resolve e leva em forma decimal, que dá 0,0005. Algo assim. Ok? Então, a taxa já está aqui. Aí ele tem o que mais? Vamos ver se tem um tempo. Os juros obtidos após 5 anos. Agora tem um tempo. Então, T é igual a 5 anos. Olha o detalhe, pessoal, que sempre a banca está colocando. Ela não está colocando o tempo na mesma unidade da taxa. Observe que a taxa aqui, ó, ao mês. E o tempo em anos. Tenho que deixar na mesma unidade. Tenho que deixar o mês. Como é que eu transformo 5 anos em mês? Eu sei que um ano ele tem 12 meses. Então, eu vou fazer 5 vezes 12. 5 vezes 12 vai dar 12 vezes 12, 24, 24, 24, 48, 48 mais 12, 60 meses. Um M com 4 pernas? Nunca vi. Então, o tempo, ele está na mesma unidade da taxa. Sempre tem que estar ao mês, ao ano, ao dia, que nem já teve na questão que a gente fez, certo? Então, vamos lá. Agora a gente simplesmente substitui na forma. Agora a parte é fácil. Então, J é igual a C vezes I vezes T. Vocês não vão esquecer se assistir esse vídeo todo. J é igual a CIT. Não vai esquecer mais. Cai alguma questão de juros simples. Não quero que vocês errem. Quando vocês fizerem a prova, me fale aí. Pode mandar mensagem falando. Eu acertei essa questão, professor. Eu entendi. Então, J é igual a CIT. Então, J é igual a capital. Cadê? Aqui. 8.400. 8.400 vezes a taxa. Cadê? Aqui. 5 por 100. 5 por 100 não, por 1000. Vezes o tempo. Cadê o tempo? Aqui, 60 meses. Então, 60. Olha só por que eu trago em forma de fração. Porque sempre vai ter zeros para cortar. Olha só. Embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Eu só posso cortar em pares. O par tem que ser um de baixo e um de cima. Eu não posso cortar um par embaixo, certo? Então, agora ficou simplesmente multiplicação. Eu vou multiplicar esses dois aqui. Aí aqui eu faço J, conservo, igual a 84, vezes 5 vezes 6 dá 30. Eu fiz assim porque é fácil de fazer de cabeça. Então, J é igual a 84 vezes 30 dá 2.520. 2.520, vejam só onde está. Letra A. Certo, pessoal? Terminando aqui nossas questões de matemática financeira, juros simples.
Prefeitura Municipal de várias prefeituras, na verdade. Essa foi da Prefeitura Municipal de Itaperuna, mas como vocês viram, eu fiz de outras prefeituras. Banco Instituto Ação Bahia, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.